Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa Rádio Lunacali. Para todos que estão reunidos nessa constelação que é a Lunacali, que além de uma loja também é um um lugar, um ambiente de vibração, onde é que a gente se reúne para conversar assuntos interessantes, provocar, expandir consciência. E mais importante do que tudo isso é que aqui a gente não tem eh, certezas de nada. A gente discute, a gente gosta de conversar e cada um filtra aquilo que acha interessante para sua vida, que faz sentido, né, porque nós não seguimos regras, nem queremos, cercar, assim, as pessoas somente que acreditam naquilo que a gente está dizendo, né. Todo mundo que frequenta aqui também frequenta lá o Instagram da Lunacali e sabe como é que a gente gosta de atrair pessoas diferentes, mas que tenham, contribuições interessantes, né. E hoje a gente vai conversar com a Bianca. A Bianca, ela trabalha com a alquimia do vestir. É muito interessante o trabalho dela. Ela é uma mentora de moda ligada à espiritualidade, que traz esse conceito inovador. Eu mesma nunca vi ninguém falar sobre isso, inclusive estava falando com ela isso antes. E é uma sabedoria, assim, que traz um pouco mais um pouco mais não, expande bastante a consciência na hora da gente se apresentar, né, porque a nossa imagem é a nossa apresentação junto com a nossa vibração antes da gente começar a falar, a manifestar, a prestar um serviço, né. Então, a imagem ela tem sim a sua importância. Então eu gostaria que a Bianca se apresentasse para vocês com esse trabalho lindo e a forma como ela fala também é muito gostosa, é uma mulher feminina que traz muito conhecimento. Tudo bem, Bianca? Oi, Andresa, tudo bem? Tudo certo. Nossa, agradecer primeiramente, né, o seu convite. Eu fiquei muito feliz, muito realizada quando eu ouvi da tua voz, né, esse convite. Eu sou, então, como você falou, uma mentora que traz esse novo conceito, né, no mercado, na sociedade, de moda e espiritualidade. É realmente, como você comentou também, é uma transformação que ela vem do interno e vai para fora, né? Vai para o externo, através então da vestimenta. É. E a moda ela fala muito, né, sobre a nossa personalidade. Ela fala muito das nossas energias, da maneira como a gente trabalha o nosso espírito, ou não também, né? Os níveis aí de consciência. E eu posso dizer que eu sou a facilitadora desse processo, né? Com as pessoas, com quem vem, né, a ser os meus alunos. Então, até já Ah, preparei um eu chazinho aqui para conversar eu contigo. tô no café preto, eu amo também. Aham. E, assim, uma coisa interessante que me chamou a atenção para o seu conteúdo, assim, para o que você traz, porque, eu como mulher, a gente sabe que o feminino, algumas, pessoas, né, com o decorrer dos anos, como sempre fizeram, eles diminuem muito aquilo que o feminino traz como poder e eles jogam para um contexto de superficialidade, né, futilidade. Só que é muito profundo e a beleza, a estética, a harmonia, essas energias elas são extremamente femininas e elas trazem beleza para a vida, né. Quando a gente vê, por Uhum. exemplo, uma mulher, eh, que a gente fala assim, bem magnética, bem feminina, ela tá confortável naquele corpo que ela habita. Então, naturalmente, você vê que existe uma sensualidade, não é erotismo, é uma sensualidade. Ela se torna Perfeito. magnética, né. Então, Sim. assim, você olha ali, você vê que aquela cor parece que combina com ela, que ela tá vestindo, parece que aquele cabelo combina com ela, né. Aham. E eu vou te dizer, eu passei por um processo, eu tô com 35 anos, não, 36, desculpa, 36. E aí, quando eu fiz a minha colorimetria pessoal, eu percebi o quanto essa harmonia, tanto do vestir, da cor do esmalte, de tudo, traz uma beleza onde eu comecei a olhar para mim no espelho de uma forma diferente. Uhum. Perfeito. Parecia que tudo fazia sentido
e Aham. que aquelas cores estavam me valorizando. Então eu olhei para o espelho e comecei a se sentir, assim, mais valorizada. Tinha cores que, por exemplo, que eu gosto, né, eu ainda gosto, só que se elas Uhum. estiverem muito próximas, por exemplo, ao meu rosto, elas me deixam, por exemplo, mais pálida, né, e aí isso tira um Perfeito. pouco. Mas eu não deixei de usar, eu não deixei de usar, Uhum. eu só aprendi a usar. Então, assim, eu Sim, acho que esse conhecimento, né, dessa harmonia, dessa valorização, e juntando essa questão emocional da vibração espiritual, ela é algo que, assim, informação vale ouro. Então é sim. por isso que a gente, gostaria muito de ofertar essa conversa para as pessoas, né, tanto mulheres quanto homens que vão escutar esse Nossa episódio, conversa. Uhum. nossa conversa, porque, ele quebra, assim, uns padrões de que às vezes você acha que: "Ah, essa roupa não fica bem em mim, eu não me acho bonita", só que, às vezes, é a falta do conhecimento de como usá-la, que aí você Perfeito. começa a se valorizar. E a Isso. autoestima é muito importante. A imagem, ela é importante, não é? Porque Claro, importante. Uhum. Não, eu posso dizer assim, que a luz que habita na gente, né, ela é informação. Então, no momento que a gente vai se informando, a gente vai se iluminando e vai levando isso então para a vestimenta, porque a vestimenta é essa impressão, né, ali física, né, da roupa no nosso corpo, através do trabalho do espírito, como comentei. E a moda, como um sistema, um mecanismo de funcionamento na sociedade, ela também, as pessoas, né, têm essa leitura da superficialidade, como você comentou. A moda como algo fútil, como uma coisa, um campo, né, uma estrutura da humanidade, da sociedade, em que não precisa ser levado à atenção, direcionado à atenção. Então a moda ela tem esse pouco valor, vamos dizer assim, né, mas ela é muito, importante, como a gente comentou, a aparência, a beleza, a imagem, a autoimagem é muito importante para então trabalhar o amor próprio, a autoestima. E o meu trabalho também na mentoria que eu tenho, da Alquimia do Vestir, ela tem essa transformação do aluno, da pessoa enxergar, então, a moda desse lugar de futilidade para um lugar de constituição do ser, né? Porque uhum, a roupa, ela é justamente isso, ela nos constitui, nos torna indivíduos íntegros, querendo ou não, né? uhum. Então, tem essa pegada, assim. Eu acho, assim, que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, me estimular a trazer consciência para aquilo que eu estou fazendo. É óbvio que tem situações na nossa vida que a gente precisa fazer e deixar fluir sem racionalizar tanto, né. Só Uhum, que a gente consegue colocar intenção, né, em certas coisas. Eu acho que o perfeito. vestir, a imagem, né, ela traz isso também de intenção. E a gente faz isso, às vezes, de forma inconsciente. As pessoas não percebem, né, mas, por exemplo, você vai sair e você vai ter um primeiro encontro com uma pessoa, um encontro romântico que seja, né. É óbvio Uhum, que a gente vai escolher algumas roupas de acordo com a nossa intenção daquele momento. Às vezes as pessoas não estão perfeito. conscientes disso, mas elas estão Uhum, fazendo. Por isso que uhum, fala: "Ah, qual roupa que você vai na entrevista de trabalho? Qual roupa que você vai no seu ambiente, sei lá, religioso? Qual roupa que você vai para sair à noite?". Então, assim, a gente faz isso com consciência. Então, quando a gente começa a escolher essa vestimenta diariamente com consciência, a gente vai colocando intenção até no nosso dia, né. perfeito. Eu acho Exatamente. que flui por aí. E você acha que tem como a gente fazer assim, colocar uma intenção nesse vestir e colocar a personalidade junto com essa intenção? Dá para fazer isso? Não, perfeitamente, dá para fazer. Inclusive, eu gosto muito de usar a roupa para elevar a minha frequência. Então, por exemplo, o amarelo. Eu gosto muito da cor amarela porque ela me remete à alegria. O amarelo tem isso na sua estrutura ali, vamos dizer, né? E ela também remete muito ao sol, que é uma força de energia vital, assim. Então, usar o amarelo, por exemplo, com essa intenção, já é muito bacana, né? E a gente Uhum, consegue também imprimir,
como você comentou, a personalidade ali também, né. Eu, por exemplo, não tenho falando em paleta de cores, né, que você comentou de coloração pessoal, que eu também faço, né, o amarelo não tá na minha paleta, mas eu uso Uhum. mesmo assim, porque é uma frequência específica ali que eu gostaria de me alinhar, né. Então, Hum. quando a gente sai para um encontro com os amigos, enfim, em bar, casamento também, né, esses eventos assim, é muito bacana a gente conseguir se conectar, né, justamente com as cores, com o caimento da roupa, com os tecidos, porque um tecido leve é a simbologia, né, o que ela representa, aquele tecido ali, é diferente de um tecido mais rígido. Então o conhecimento, informação novamente, né, essa luz, trazer à luz esse tipo de informação para o ato de se vestir é muito bacana, porque cria justamente isso, né. A gente trabalha as nossas emoções, a gente consegue elevar a nossa frequência, né, a gente consegue se conectar com nós mesmos e isso trabalha a espiritualidade, né, o espírito. Então bacana esse questionamento, sim, muito necessário, porque como a gente comentou ali antes, as pessoas elas não conseguem ter essa consciência intencional, né, nesses momentos. E você acha que, assim, não somente as cores, né, mas como você estava falando aí, eu puxei agora aqui na minha mente, né, não somente as cores, mas o caimento, a textura, né, o material, Uhum, eles também passam uma mensagem, né. Eu percebo isso que, por exemplo, tem dias que eu tô mais, relaxada mesmo, de relaxamento, tô tranquila, não quero nada, tipo assim, me apertando, principalmente as sim. mulheres que têm o ciclo delas, né, por exemplo, É, se eu tô numa fase pré-menstrual, eu não quero nada me apertando, então não uhum, sem querer, entre aspas, né, o meu inconsciente escolhe roupas mais leves. Aí eu uhum. percebo que quando eu coloco, por exemplo, uma blusa mais solta, eu aparento algo. Quando eu coloco ela pra dentro da calça e um cinto, parece que a mensagem realmente muda, né. E o tecido da minha calça, da minha blusa também, eu percebo demais isso. Então não são só as cores, né? Sim, não são só as cores, os tecidos em si, a estrutura do tecido, ele fala muito. Então, eu também, né, como você comentou, eu recentemente estava na fase pré-menstrual do meu ciclo, e eu optei sim também por peças mais confortáveis, porque eu busquei esse tipo de dinâmica com as minhas peças, né. Eu queria então mais conforto na hora de me movimentar, uma camiseta um pouco mais ampla, né, para também conseguir trazer esse movimento. Então, isso é muito característico, dessa fase também, a mulher querer conforto. E a questão dos tecidos é muito bacana, porque o tecido mais estruturado, ele remete muito a uma energia mais estruturada, a esse tipo de formalidade que existe. Não é à toa que nos ambientes laborais, muitos deles em escritórios, né, eles pedem por esse tipo de informação ali, né, esse tipo de estrutura no vestir, porque precisa é natural, né, o tecido, mais estruturado trazer essa simbologia. E os tecidos mais, com caimento mais leve, que possui essa estrutura mais, quase que nenhuma estrutura, né, mas num sentido, assim, de ser um tecido mais fofinho, assim, ele traz nos dá essa sensação de uma certa informalidade que, na verdade, existem muitos momentos na nossa vida, no nosso dia a dia, que também, né, importante esse tipo de conforto, enfim. Então essa questão de aplicar o cinto ali na peça, realmente o cinto ele é, por exemplo, um acessório, um objeto ali, estruturado, então ele vai dar essa estrutura para o look, né, para aquelas peças. Então vai trazer um ar, assim, de formalidade e trazer essa estrutura que vem também da energia masculina, perdão. Então é por aí mais ou menos, assim. Uhum. E, por exemplo, eu vou trazer, assim, uma proposta pra gente trazer para um exemplo prático, né, para as Sim. pessoas conseguirem visualizar. Vamos supor, essa questão de você se apresentar para uma
vamos dizer assim, para uma entrevista de emprego, é algo que aí as pessoas fazem com muita intenção, né, porque Uhum, aquilo ali é um objetivo grande para elas, né, e tal, então eu acho que fica mais fácil delas visualizarem. Se, por exemplo, essa pessoa vai para uma entrevista de emprego onde é que é um cargo numa empresa, né, que é esse ambiente mais formal, então uhum, mas essa pessoa, por exemplo, ela vai ocupar um cargo de RH, né, que vai lidar com pessoas, não somente uhum. a parte de números, né, não somente a parte que que traz essa racionalidade, essa concentração, esse silêncio. Mas lidar com pessoas, ela pode, por exemplo, se apresentar com esses tecidos que trazem, eh, essa seriedade, vamos supor assim, do escritório, né, dessa Uhum. organização do escritório, mas ela pode colocar também cores ou mesclar com outros tecidos que tragam a leveza que o relacionamento humano pede naquele ambiente, por exemplo, que é um RH, não pode? Dá para misturar os 2, não dá? Perfeito. Inclusive me veio aqui enquanto você comentava e falava sobre isso, Aham. que eu acho que vai depender muito de como que a empresa, mesmo sendo setor de RH, quer se apresentar para as pessoas que estão ali, né, dentro ali, os Uhum, colaboradores. Porque, como você comentou, dá assim para misturar uma cor um pouco mais alegre ou menos formal, porque na verdade as cores mais escuras, como marrom, preto, cinza, verde mais escuro, militar, né, aquele verdezinho, eles são cores que vão trazer uma formalidade maior por terem essa característica. E cores mais claras, elas vão trazer essa simbologia mais leve. Então dá sim para a gente usar cores mais alegres, mais vivas, aquele laranja ou até um vermelho, daqui a pouco não precisa ser um laranjão, um amarelão, mas uhum. né, cores mais vivas e alegres assim, para dentro, então, da sua vestimenta, né, vestir de cores mais alegres ao mesmo tempo que usando um blazer estruturado, por exemplo, a gente consegue trazer uma leveza, trazer essa harmonia, né, entre algo formal, mas ao mesmo tempo conseguir levar essa enfim, tirar um pouco desse peso que existe, né, em ambientes que acabam tendo essa dinâmica. E eu percebo isso porque, quando eu estava morando no Brasil, eu trabalhava em hospital, eu era enfermeira. E lá Uhum. a gente usava os pijamas, primeiro por uma questão de segurança, né, porque aquele Uhum, é um uniforme, porque o uniforme também traz isso, né, ele deixa as uhum. pessoas todas iguais. Isso. Para manter aquele padrão, que é importante naquele lugar. E aí também por uma medida de segurança, né, porque ali o contato ambiente hospitalar é vírus, é bactéria, enfim, tem todo aquele universo micro que existe ali. Mas eu me lembro que, dependendo, assim, né, do setor, procurava-se usar tons de cor que passassem essa mensagem nesse inconsciente. Então, por exemplo, no setor de UTI, são casos mais sérios, se usava sempre o azul bem clarinho e o verde bem, bem, bem clarinho, quase aquele tom Uhum. pastel, né, para Sim, trazer essa mensagem da tranquilidade. perfeito. Os pijamas, eles são mais soltos mesmo, de um tecido mais solto, exatamente para você ter flexibilidade para aquele profissional, mas também, pra passar essa leveza, né, de que não tem nada, assim, prendendo demais, não tá mostrando muito a forma do corpo daquele profissional, porque não é a intenção, é realmente deixar ele livre. Aham. Eu lembro que as meninas, assim, do meu setor, a gente sempre customizava. Aí colocava um broche, colocava alguma coisa, então, assim, eu acho que as pessoas não precisam se prender, nem claro, se a empresa permitir, tem isso, né, Claro. de você colocar também a sua personalidade. Foi por isso que eu dei o exemplo da entrevista do emprego, porque às vezes você é uma pessoa super simpática, super, né, que se dá por você, vamos dentro desse exemplo, se dá bem com, o convívio social, por isso você faz RH, lida com pessoas, relacionamento pessoal, aí você tem que trabalhar no escritório, as linhas são retas, o ambiente é mais formal, mas você pode trazer a sua personalidade ali para dentro daquela roupa, Sim. daquela vestimenta para passar a Uhum. sua mensagem também, né. Isso. É, eu acredito que, a gente consegue trabalhando, né, a personalidade, quem a gente é, nos conhecendo, o autoconhecimento, a gente consegue
fazer essa dinâmica que você trouxe de uma maneira mais leve, mais rápida também, né. Eu já atendi muita gente com uma dificuldade, assim, de entender: "Tá, mas que tipo de estilo que eu tenho?", né. Então Aham, eu te pergunto inclusive, né, claro que eu sou essa facilitadora, né, mas eu aham, pergunto, assim, tipo: "Mas o que que você gosta?", né, aham. brilha o seu olho, né. Então, é claro que tem ambientes, então, como hospitais e como, escritórios, enfim, que tem essa limitação de vestimenta, de uniforme, que acaba padronizando os corpos, Uhum, mas, aplicar de repente, claro que tem que dependendo do ambiente, né, eu até sugeri um batom específico, mas em ambientes hospitalares já realmente já não é possível. Então, claro, respeitar ali o dress code, aquele código vestimentar do ambiente, mas também levar um pouquinho de si no possível, né, que seja então um brochezinho, né, eu vejo muitos, sigo no Instagram, né, muitos tenho conhecidos e amigos que trabalham em hospital que eles colocam no croquezinho ali, né, um tipo de uhum, botãozinho, até para trazer então esse um pouco de personalidade, aquele um pouco assim do tipo: "Ó, eu sou isso aqui", né, como se a pessoa dissesse assim: "Ai gente, por favor, me conheçam um pouquinho através dessa", né, porque acaba na sociedade acontecendo isso, uma padronização de corpos, eu acho que a moda como um sistema, um mecanismo, ela faz isso, e os ambientes de trabalho acabam, indo para esse caminho, assim, né. Então se torna muito difícil a gente se expressar através da roupa, em ambientes assim, eu vejo também muita gente com dificuldade de sair disso também, né. "Ai, mas agora eu não tô mais trabalhando, mas que roupa que eu coloco se o meu armário, quase todo ele, tem peças que eu uso no meu trabalho e que são necessários, né, assim, uma estrutura específica, uma cor específica, né". Então existe o lado ruim e o lado bom disso, né. aham. Ai, que bom que você tocou nesse assunto, que eu ia puxar ele de qualquer forma. Essa essa nossa tendência, né, de andar como se fosse, né, um padrão, aí você olha, você pode achar assim: "Ai, parece um uniforme, parece É. um exército, assim, de pessoas, né. Mas e, assim, eu converso muito com outros colegas e eu falo a gente gosta a gente não que a gente gosta, vou reformular aqui a frase, é que a gente tem a tendência a julgar sempre a geração que está vindo e Uhum. comparando com a anterior ou as Sim, anteriores. Sendo que, assim, padrões se repetem, eles só mudam o contexto que eles se materializam. As sim. pessoas andarem sempre muito parecidas, né, não só porque elas fazem parte, sei lá, daquele mesmo clã, daquele mesmo grupo, né, eu acho que é uma forma das pessoas pertencerem, né, Sim, e existe uma sede, né, de pertencimento, é natural isso. Isso não é só de uma geração não, eu acho que isso sempre existiu, das pessoas sim, per se sentirem pertencidas a algum grupo, porque é natural esse pertencimento, principalmente na fase onde é que a gente está na construção da personalidade, que é a perfeito. adolescência, Uhum, né. A gente tem essa tendência. E aí, eu sinto que o pertencer, né, ele é interessante e ele é real, não dá pra gente querer falar assim: "Ah, não", crucificar isso, né, no caso, sim, porque nós fazemos isso. Quando a gente acha o nosso grupo, né, aquilo que a gente quer fazer parte, naturalmente a gente vai se adaptar àquilo ali, a gente vai se ver como um espelho, né, vamos supor, eu começo a frequentar, sei lá, um centro de ioga, né, e ali uhum, eu me eu me encaixo, eu me sinto bem, eu me sinto em casa, naturalmente eu vou pegando um pouquinho. um pouquinho daquilo, a vestimenta das Aham, pessoas, sim, comportamento, a gente vai se mesclando, né, como se fosse um espelho. Só que, eu tô ficando um pouco assim, como é que eu vou dizer? Preocupada com uhum. essa geração que tá agora, né, que a gente chama de Z, millennium, né, são vários nomes. Mas Sim. porque, eles estão indo por um caminho que é um pouco diferente do que a gente já passou. Porque eles estão Uhum, indo por um caminho que é o monocromático, o minimalista, né, e uhum, tudo que o aquele
aquela era das clean girls, Uhum. da do beauty, né, que é esse clean, que Sim. é tudo isso. E assim, psicologicamente interpretando isso, nada mais é do que um recurso terapêutico, porque Sim, eles estão, perfeito. tão assim, desesperados na linguagem inconsciente deles, porque eles são tão estimulados, tão, tão, tão É, estimulados por muita acesso à coisa. internet, Sim. né, por muita informação, porque hoje a gente tem muita informação ali acessível demais. E aí eles Uhum. vão, o que eu sinto é que vai tornando pálido, sabe, sem cor, sem personalidade. E Nossa, antigamente, quando você compara, por exemplo, anos 2000, década de aham. 70, era o oposto, né, era tudo Max. Sim. Era Cadê a muita cor, né, gente? cor. Cadê a cor? É, e agora eu sinto falta disso, da cor, Sim. da Aham. personalidade, da mensagem É. que eles querem passar. Você sente isso também? Perfeito, eu sinto sim. Eu vejo que a geração Z, na realidade, ela é a primeira geração que nasce já aí com a internet em mãos, né. Quantas crianças que a gente vê dessa geração que já nasceram com tablet, com celular, vendo vídeos, né. É. Eu até sou dessa geração, mas eu sou do primeiro ano dessa geração. E eu, por Aham. incrível que pareça, eu não tinha celular quando eu era criança. Eu fui ter meu celular ali Uhum. pelos mais de 10 anos, né. Sim. Então essa geração ela já tá nesse ambiente digital, já nasceu, imersa quase nesse ambiente digital e online, né. E, pegando um pouquinho que você falou lá no início, a moda, o processo, né, o ato de se vestir, tem justamente essa dualidade, vamos dizer assim. É a questão da gente querer pertencer a um grupo, a gente vai se vestir de acordo com aquele grupo ou aquelas tribos que a gente pertence, ou quer pertencer, né. Uhum. Mas também tem uma necessidade, uma certa até angústia que o natural do ser humano, que é isso, da pessoa querer se individualizar dentro desse grupo. Então, tipo assim, eu não quero ser uma cópia daquele meu amigo. Apesar dele ser meu amigo, de ele pertencer a esse grupo que eu frequento, eu não vou querer ser igual àquela pessoa. Eu quero conseguir colocar de forma não verbal, então, que é a roupa, uma coisa individual e íntima que é meu. É o meu Uhum. espírito, a minha energia. Claro, vamos pegar um exemplo então, como você pegou, né, do yoga. Se eu vou num lugar, né, que se eu frequento uma escola de yoga que dá práticas de yoga, eu vou ter ali, né, o ambiente também importa, o contexto importa, o ambiente influencia o ser humano. Isso é Uhum. natural também, isso é muito visível. Então, se eu vou numa casa de yoga praticar, é claro que eu vou estar com uma peça de roupa para que isso aconteça, né, a prática Uhum. consiga eu consiga praticar de uma maneira confortável, né. Mas ao mesmo tempo eu não vou querer usar a mesma marca de roupa, a mesma cor que todo mundo usa ali, porque senão acontece esse apagamento da nossa identidade, né. Então por isso esse desespero quase, né, eh do pessoal, assim, do indivíduo sujeito, querer se individualizar também, diante disso tudo. Então existe uma dicotomia muito interessante, ao mesmo tempo que muito complicada de se realizar, né, de se harmonizar, que é justamente isso, como é que eu vou imprimir na minha roupa, a minha pessoa, o meu espírito, né, a minha luz, ao mesmo tempo que eu preciso pertencer a algumas tribos, porque o ser humano é um ser social. Então a gente Uhum. precisa de pessoas e de interação social, né. Então e eu vejo que a geração Z, assim, essa galera mais, assim, de vamos pegar uns 25 para baixo, é uma galera que tá perdendo esse vínculo, acredito eu, esse vínculo social. Eu vejo muita gente vidrada, né, no celular e ficando ali. A pessoa não consegue mais nem conversar um pouquinho, como a gente está aqui conversando, apesar de ser à distância, né? Uhum. Ter esse bom papo, falar sobre espiritualidade, falar sobre. Fazer uma conversa bacana, assim. E a geração Z tem sim essa tendência que ela vem como uma tendência de moda, de comportamento. O comportamento da geração Z é justamente essa, um minimalismo muito grande, uma simplicidade que é bacana, a simplicidade é importante. Esse conceito do viver simples, né? Porém, ela está sendo reduzida a um simples assim que, tipo assim, ó, não dá para nem usar um rosa assim mais vivo, que meu Deus do céu, né. Então as pessoas elas estão eu vejo sim esse movimento acontecer, esse clean grow, né,
É uma tendência, que tá ainda acontecendo, assim, de justamente ser aquela menininha mais limpa, então assim, ai, sem tatuagens, sem representações no corpo, né, até de si mesmo, sabe, assim, sem retratar a tua individualidade ali. Então esse movimento do clean girl é justamente um apagamento, talvez, de uma individualidade que o ser humano busca estando aqui, vivendo aqui na Terra, né? A gente busca querer mostrar quem nós somos através da roupa, através do que a gente orna o corpo, na realidade, né? Não só com roupa, mas acessórios, tatuagens, né? Por exemplo, também traz muito da nossa individualidade. Então, isso está se apagando cada vez mais. E, claro, eu também me preocupo, assim como tu, com essa questão, assim, é realmente. E só para finalizar, assim, minha linha de raciocínio que surgiu aqui, uma outra reflexão. Eu vejo pessoas, por exemplo, frequentando até essas casas de shows, que agora é uma moda também, né? A moda ela é muito ampla, ela vai muito além da roupa. O sistema em si, esse mecanismo. E eu vejo, enfim, muitas pessoas frequentando essas casas de shows, essas igrejas, né? Assim, que é essa tendência que vem surgindo, Uhum, frequentando então ambientes que a ideia do ambiente é justamente trazer essa conexão, né, consigo mesmo, especialmente, com a divindade, e hã, levando então para dentro desses ambientes vestimentas, né, a pessoa está indo para esses ambientes com vestimentas bem simples, né, então eu questiono, onde está a beleza nesses momentos, né, porque as casas de shows, essa nova tendência que tem aí, ela estimula muito barulho, estimula muito essa justamente que a geração Z vem desde que nasceu sendo, digamos, estimulado, né, que é essa informação excessiva. E eu vejo que, apesar de ter muita informação dentro desses lugares, a roupa em si acaba não fornecendo aquela informação. Então, na verdade, a informação está no ambiente externo, enquanto deveria ter também no ambiente interno, que é a nossa personalidade, né, e levar isso então para o externo. é. Eu acho que, esse essa onda, né, monocromática, ou então mais apática, vou colocar assim, que nem sempre é o monocromático, mas é Uhum, aquele minimalismo, né, ele esconde um um, assim, um rebuliço muito grande que existe internamente, que é isso que eu falei, esse excesso de estímulos à mente, porque é uma galera que tá com pouco recurso psicológico para lidar com os dilemas da geração deles, e isso reflete uhum, não é só no pessoal dessa geração não, é em todo mundo que tá vivendo essa geração. Eu sou de uma sim. geração anterior, então para Uhum, mim quando eu estava realmente a gente tem, assim, a gente tem o nosso ambiente social, que é o físico, né, que é onde a gente convive fisicamente, e a gente também tem o nosso ambiente social, que são as redes, né, que é o que nos uhum, interliga nessa na internet. E os 2 têm a mesma importância, porque a gente frequenta muito os 2. E aí, uhum. nesse ambiente de Instagram e tudo, eu estava passando e eu vi uma academia, eu sou do Rio de Janeiro, né, eu estava vendo uma academia toda minimalista, né, e tal, Sim, com um monte de meninas jovens na casa dos seus 20, todas vestindo o mesmo macacão, tudo igual, com a mesma cor, que é o que o trend aí da vez, que é esse marrom. E aí aquele sim. ambiente todo minimalista, elas bem bonitinhas, bem assim, com aparentando estar muito saudáveis, né, porque essa moda do clean girl, ela passa uma estética de saudável, né, Sim. pouca maquiagem, mais, o gloss, né, que é para trazer é para te hipnotizar realmente para o lábio daquela Uhum. pessoa e tudo. E aí eu olhei na imagem, eu tô dizendo o visual, antes de realmente entrar no conteúdo que estava ali, aquele post, por exemplo, eu Aham. olhei, eu senti uma tristeza, um vazio tão Hum, grande, uhum. porque, não, eu estava pouco estimulada. Sim. Tipo assim, eu gosto, por exemplo, e haviam meninas de belezas diferentes.
né, sim. meninas de pele de cor preta com cabelo black, né, tinham meninas de cabelo trançados, tinham meninas de Uhum. pele de cor branca, cor parda, cada um com um cabelinho, algumas iguais, mas que você via que tinham belezas diferentes, porém pouco exploradas, sabe. E aí todas iguais, na mesma cor e aquele ambiente, tipo assim, sem estímulo nenhum, aquele ambiente que se torna chato, sabe. Você olha assim, Ah, é chato. Aí conforme sim. elas vão falando, né, Ai, que a ai. fala vai é expressão, né, e elas vão falando e tal, e você vê que tem escondido ali muito mais a dizer. Só que elas parece que elas estão aprisionadas É, naquele não consegue. padrão, né. E essa moda Uhum, fitness, ela causa isso, né, porque é aquela lycra que aperta o corpo, né, psicologicamente uhum, é aquele tecido que te abraça, né, que sim. você fica ali confortável, parece que tá dando um abraço na pessoa, só que Uhum, ele mostra as formas do seu corpo, só que quando vocês estão todos iguais e só usam esse tipo de roupa para passar um estilo de vida, né, principalmente falando de rede social, parece que elas estão performando, né. É uhum, uma performance, porque hoje em dia isso é um código, assim, de venda, né, um algoritmo, a performance. E eu uhum. sinto falta de uma personalidade. Eu, Andresa, assim, eu gosto de olhar para as pessoas, não porque eu leio a energia delas, mas eu gosto de olhar para elas e sentir a mensagem que elas querem me passar antes delas abrirem a boca, sabe? A essência mesmo, né. A essência. E eu acho que, assim, a Uhum. gente pode viver esse momento de uma forma saudável, porque, por exemplo, eu amei a a estética da Clean Grow, que é pouca maquiagem no dia a dia, uma pele Ai, mais perfeito. saudável, porque Uhum, realmente estimula a gente a cuidar de dentro para fora, né. Isso é bacana, é sim. legal, só que eu acho que existe o seu momento. Às vezes você pode fazer uma arte numa maquiagem num ambiente que pede realmente uma arte, algo mais elaborado, que você pode Perfeito. explorar, que você pode apresentar, né. Só que assim, dá pra Uhum, gente viver nos 2 mundos, porque os 2 têm a sua importância. Esse mundo uhum, mais fitness trouxe uma consciência de corpo, de saúde, que a geração, por exemplo, anterior, que estava muito imersa, né, tipo assim, hábitos bem tóxicos, essa geração uhum. agora trouxe uma visão mais saudável. Então eu acho que dá É, pra gente caminhar de uma forma saudável, não dá? Nos dá. 2 assim? Eu acredito que exista um equilíbrio aí, né. Tudo, na verdade, tem o seu lado ruim, vamos dizer assim, entre aspas, e um lado bom, né, um lado positivo e negativo, sombra e luz. A ideia é a gente conseguir olhar para essa sombra de uma maneira saudável e leve, e a gente conseguir identificar o quê? O que aqui nessa sombra aqui, eu posso tornar luz. Ou até, assim, a gente conseguir domar isso aqui, para a gente conseguir ressignificar, né. A ideia, é mais ou menos essa questão, assim. E o que que me veio, assim, quando você falava, é que as belezas se perderam, né. Eu sinto, assim, que a beleza do mundo, ela tá sendo reduzida, reduzida, reduzida. Então esse exemplo que você trouxe das meninas na sala de musculação ali, é isso, né, uma questão, assim, de padrão, porque todo padrão, a moda, né, ela trabalha com padrão. A moda, ela padronifica. Ela Uhum, padronifica, enfim, tudo, né, os corpos, questão corporal, né, de hoje em dia. Apesar da gente estar caminhando também e poder tirar, né, dessa tendência do culto ao corpo, né, uma coisa bacana que é, então, caminhar com uma naturalidade ali, também existe um outro lado, né, de, tipo, viver na academia e ficar ali 24 horas treinando para ter um corpo específico, né, que acaba sendo um padrão estipulado ali, trabalhado pela moda, né. Então a moda, ela padronifica a cor, padronifica tecido, padronifica o indivíduo. Então, é a gente conseguir entender isso, trazer essa consciência, essa autoconsciência de que existe esse mecanismo que acaba sendo um mecanismo de controle, e conseguir sair disso e levando, né, as bagagens com o que a gente consegue. Então, por exemplo, assim, ok,
Vamos supor assim, cuidar do corpo é importante, mas o que que dentro disso aqui é bacana e o que que não é? O que que para mim, né, Bianca, para você, Andressa, o que que é legal da gente levar disso aí, né? Então é a gente conseguir tirar digamos, um bom proveito, né, das coisas que vêm, assim, as tendências de moda. Na verdade, esse é o grande segredo, assim, que E eu eu acho que vejo. colocar principalmente, o feminino dentro de um padrão, Uhum. eu acho que é um trabalho que, assim, é exaustivo, porque a mulher, ela é extremamente instável, a natureza dela já é assim, né, É. cada uma mulher é Uhum. diferente da outra e Sim, essa mulher é diferente dentro dela mesma, porque ela tem os ciclos dela, não adianta a perfeito. mulher querer se desconectar disso, porque, por exemplo, quando eu, tô numa fase, assim, daqueles meus dias que eu tô super criativa, eu me visto, eu performo, assim, a vida de uma forma diferente, né, eu me apresento de uma forma Uhum. diferente, meu humor muda, a mulher ela tem essa variação, e a mulher quando ela tá consciente, ela ela entende essas fases dela e ela não se culpa por isso, ela com ela mesma, porque ela Sim. sabe que num período pré-menstrual ela mesma percebe: "Ai, eu tô mais irritada ou eu tô mais chorona", depende, né, do que ela tá passando na vida dela pessoal, mas ela Uhum. percebe que ela é assim. Aí depois vem a menstruação, ela sente aquele alívio, aí parece que o corpo vai desinchando, aí a gente busca Uhum. outras roupas, a gente se sente talvez Isso. mais bonita, aí tem a fase que a gente tá Uhum. ovulando, né, naturalmente o corpo cobra, até traz aquele erotismo mesmo, porque é natural, é hormonal, Sim, né, tem aquele feromônio exato. todo, é nosso. Uhum. Então, assim, a mulher ela é muito instável pra ela caber num padrão. Então eu acho que, assim, as amigas, né, que possam estar escutando isso, delas se entenderem dentro do corpo que elas habitam, que ele não tem como padronizar, não tem como Não você existe. querer ser aquela mesma coisa, vamos botar num espaço curto de tempo, durante aquele mês. Você vai Uhum. mudar, você é mutável, você é mulher, é muito diferente e Muito. único ao mesmo tempo, né. Então, esse padrãozinho de ser, tipo assim, super clean girl não dá, porque o tempo todo não dá, porque a É. mulher, ela Uhum. é um ser vivo e humano, inclusive, é muito selvagem. Não tem, se você ficar enjaulando, ela surta, porque os É, hormônios dela vão fazer ela surtar. E aí perfeito. você acha que, É. também dá pra gente, tipo assim, orientar a mulher ela conhecer o próprio corpo. Isso é o autoconhecimento também, né, dentro do seu trabalho. Exatamente, é a gente trazer consciência dos ciclos naturais, né. Eu vejo que mulheres, a beleza da mulher tá nisso, né, nessa, digamos, inconstância, mas a gente não precisa usar essa palavra de uma maneira negativa, né, tem muita Uhum. beleza dentro da própria palavra, essa palavra inconstância, né, Aham, porque eu instável, né. É é bonito isso, também. é bonita também, a gente tem que olhar com olhos, com lentes mais positivas para algumas questões, assim, algumas palavras. Eu vejo que muitas palavras têm uma densidade, assim, e daqui a pouco uma delas é exatamente essa que a gente está trabalhando aqui. Então, a beleza da mulher é justamente isso, né? Essa emocionalidade, essa sentimentalidade, esse poder magnético que a gente consegue ter, se bem trabalhado com consciência, né? E as tendências de moda, especialmente essa que está em voga, ela simplifica uma coisa que talvez não seja simples, né. O ciclo menstrual da mulher, ela não é simples, e apesar de ser natural, né, ser uma coisa que vem com a gente, eh, ela tem uma complexidade que é bonita. E é aí que a gente tem que se adaptar, a gente tem que levar, a gente, na verdade, a gente tem que se adaptar a esse ciclo e não o ciclo se adaptar, digamos, a uma sociedade, enfim, que não respeita isso talvez, né. Então é a gente também saber se vestir de acordo com o nosso ciclo também. Isso realmente faz todo sentido, como você comentou ali antes, né. Comecei a pensar que realmente a gente conseguiu usar uma cor específica, porque essa cor está me trazendo uma necessidade de aplicar ela no corpo, né.
ou usar um tecido mais confortável na pré-menstruação. Eu mesma agora eu tô nesse momento e eu tô com uma roupa super confortável. Apesar de ser uma cor, por exemplo, eu tô usando preto hoje, né, mas eu tô usando porque eu gosto de preto. Mas assim: "Ah, mas preto não remete ao luto", uma coisa assim. Não, claro que sim, né, essa é a história, mas, a minha intenção aqui não é isso, né. É trazer, claro, uma introspecção. O preto tem muito isso, né. Ele traz essa coisa de olhar para dentro, mas, é a gente intencionar, né, a gente levar à luz da consciência todo esse trabalho que toda essa energia feminina que é tão bonita, né, tão bonita e com pouca consciência, assim, que eu vejo, assim, em muitas Pouca mulheres. consciência, é. E eu queria falar também, sobre, por exemplo, o erótico. Porque Uhum, a mulher ela traz essa nuvem na gente, né, natural. A uhum, gente vem de uma hierarquia, de um sistema bem machista, não tem como a gente sim. negar isso, É. e naturalmente os corpos das mulheres já e eu espero que não sejam, né, no futuro, mas são comercializados, né, são Uhum, estímulos eróticos, sexuais, só que tem vezes que dá pra gente colocar isso, que igual eu falei, por exemplo, você quer se realmente sensualizar, erotizar, né, a sua intenção é essa, só que eu acho que dá pra gente fazer isso sem ser, por exemplo, vulgar. A vulgaridade, eu acho que ela tem o espaço dela. Eu sempre uhum, falo isso com os alunos, com as pessoas, que assim, por exemplo, é você o vulgar, né, que é essa questão dessa exposição com uma sim. intenção erótica bem explícita, quando É. você oferta isso num Uhum, momento de muita intimidade, né, entre 4 paredes, aquilo lá é aham, um momento maravilhoso para você viver sim, isso, para você se expor, para você ficar nua diante daquela situação e você usa essa nudez, você usa esse erotismo, essa sim. vulgaridade da forma como você quer. Eu não Uhum, estou castrando isso. Só que assim, quando você escolhe uma imagem, né, que traz e remete e estimula o tempo todo essas sensações, que quando o outro te olha, você uhum, desperta emoções, sensações nele, uhum, intencionalmente ou não. Quando a gente vê um momento que já vem aí de um tempo já, né, os anos 2000 vem trazendo isso, sim. desse erotismo, né, essa supersexualização mais da mulher, os homens também têm, só que mais da mulher, que elas são mais vistas, mais julgadas, né, isso além da Aham. mensagem que passa, naturalmente depois, ela, no momento mais introspectivo dela, ela tem uma queda de valor. Eu sei porque eu É. atendo muitas mulheres que têm esse estilo, elas assumem isso, e Uhum, elas depois quando elas estão só com elas mesmas, elas sofrem. Porque o hum, estímulo, né, tanto assim vibracional, da intenção, parece que sugou elas de canudo, vamos botar assim, uhum. entendeu? Porque o É, sexual ele é muito potente, né. Quando sim. você coloca isso na roupa, você estimula Uhum. demais essa sensação, não é? É, eu acho que esse tipo de dinâmica acaba que as mulheres que usam muito, né, utilizam muito essa dinâmica no seu comportamento, no vestir, elas estão direcionando a energia que é preciosa delas, a energia feminina, dentro delas, para o externo, o tempo todo, né. Então, assim, tá se vestindo de uma determinada maneira, ela tá levando essa energia, ela tá para o outro, né? Ela tá levando para o externo, em vez de cultivar dentro dela de outras maneiras, né? Esse é um assunto muito polêmico, mas o feminino, ele foi oprimido desde muito tempo, né? E as mulheres, elas passaram, elas sentiram essa opressão, essa repressão na roupa. Então, desde o espartilho no século XIX ali, teve muita exigência, né, desse tipo de vestimenta, desse tipo de acessório, enfim, ali, né, no corpo das mulheres. Então, até no século passado, que foi quando as mulheres começaram em massa a ser mais erotizadas e sexualizadas para o outro, especialmente para os homens, né? Ali com o advento das guerras mundiais, da primeira e da segunda, existiu muito esse estímulo visual,
dos homens com, artes, entre aspas, né, não deveria até nem ser chamado Uhum, assim, mas um sentido, assim, de erotizar mesmo e sexualizar o corpo da mulher para eles, né. uhum, Então, essa essa esse trabalho, essa narrativa, ela foi estimulada, então, desde muito tempo, né, vamos pegar, assim, mais ou menos ali no século passado mesmo. Então, hoje em dia, a mulher ela não sabe como, digamos, utilizar dessa energia que ela é a sensualidade, né, ela é do feminino, o feminino tem esse poder natural. Então eu vejo que muitas mulheres elas não sabem lidar com essa energia, por não digamos, não serem ensinadas ou ter ainda, né, desde muito tempo até hoje, uma narrativa muito forte de como que elas devem usar essa característica, esse atributo essencial, né. Então isso é muito delicado, ao mesmo tempo que muito importante, porque a energia sexual ela é extremamente necessária, né, para a vida. Então, e potente, né, ela é super potente. potente, nossa. É, é muito potente, então quando você usa ela com consciência, nossa, você Exato. E manipula, não tem até jeito. positivamente, né, a Claro, ques positivamente, então, positivamente. é, existe E aí uma eu queria te perguntar uma então coisa, hum, sobre por exemplo, o apego no guarda-roupa, né, porque o uhum. guarda-roupa ele também traz memórias, né, a Ai, gente perfeito. traz a gente traz memórias com algumas peças que são apegos, sabe. E É, como é que você trabalha esse apego, assim, com as pessoas que te procuram? Porque por mais sim. que, assim, talvez, eu não sou muito ligada a essa questão de: ah, essa roupa, saiu de moda ou não". Eu Uhum. acho que ela tem uma vamos dizer assim, uma vibração que é muito mais importante do que a tendência, né. É uma Sim, emoção que tá nela, e as roupas com essas emoções, como é que você trabalha estimulando as pessoas, tipo assim, a ou desapegar naquilo que for necessário, ou utilizá-las de forma intencional? sim. Eu vejo o guarda-roupa, como um campo espiritual. Na verdade, tem muito mais da espiritualidade da pessoa ali do que qualquer outra coisa, né. Claro que tem muitas Aham, informações, mas eu vejo de uma maneira muito energética, como você comentou, né. As pessoas têm apegos, têm memórias atreladas àquele tecido, aquela cor, aquela peça em especial. Já atendi muita gente que falou, né: "Ah, esse meu moletom aqui eu comprei em tal viagem e eu usei ela num tal lugar, então eu tenho ela até hoje, há 10 anos". Então, assim, existe muito essa carga emocional. É muito mais do que qualquer outra coisa, né. Tem gente, claro, que se apega à informação de moda mesmo, à tendência do momento, mas também acaba tendo uma carga emocional ali, né, do tipo assim: "Será que se eu comprar isso aqui, eu vou ser vista pelos outros?", enfim. Então tem muito dessa questão emocional, até espiritual mesmo. Então eu vejo sim, né, eu consigo até de uma maneira muito clara para mim, porque eu leio energias, então eu vejo o guarda-roupa das pessoas quando eu vejo ali, eu abro as portas ali, enfim, e dou uma olhada, já consigo até sentir como que a pessoa é, qual que é a personalidade, até, algumas dores que a pessoa tem referente à própria roupa. Algumas uhum. questões internas, sabe, eu consigo trabalhar isso só ao observar as peças que ela tem ali, né. Então, assim, eu sempre sugiro que a pessoa então, na verdade, assim, o processo de limpeza, então, né, do guarda-roupa, na minha visão, é muito a gente trabalhar o autoconhecimento e também o que que a gente não precisa mais ter dentro da gente. Né, dentro do nosso coração, que tipo de roupa que você tem ali no guarda-roupa que tá te linkando, que tá ainda te ligando com algum sentimento que talvez não precise mais estar na sua vida, né. Então, por Uhum. exemplo: "Ah, esse moletom minha avó me deu lá, não sei quando". Ok, bacana, mas será que agora, neste momento de vida que você está vivendo, é necessário você ainda ter essa memória? Se sim, ok, bacana. Se não, talvez seja o momento de você, então, doar essa roupa para uma outra pessoa, enfim, né. Então, levar adiante. Então eu acho muito legal essa dinâmica, é muito bacana, assim, como que ali no guarda-roupa da pessoa a gente consegue enxergar esse tipo de universo, né, que é o universo dela mesmo, interno, com dores, com sabores, com coisas positivas, negativas, luz, sombra, eu acho isso muito bacana. Eu vejo também que agora eu acho que principalmente porque a gente tem esse ambiente social, né, as pessoas têm conversado mais, as pessoas têm se Uhum. identificado mais,
Falando mais da Uhum. plataforma, do Instagram, porque o TikTok, assim, ele é bem dopaminérgico, né, super Sim. rápido e tal, a Uhum. gente tem informação ali, tem, mas é rápida, o Instagram ainda permite que esse álbum, né, que é um estímulo visual, que ele ainda se Uhum. mantenha se mantém ali com esse pertencimento, né, as pessoas conversam ainda, existe uma conversa naquelas É. imagens. E eu Uhum. vejo que as pessoas, por exemplo, têm assumido, né, essa identificação até cultural. Eu tô falando isso porque hoje a gente tem um pouquinho mais de liberdade, ainda tem muito preconceito, muito racismo, né, e Uhum. a gente vê as pessoas assumindo quem elas realmente são e trazendo essa herança, já que eu falei dessas memórias, Aham. assim, heranças até culturais. Eu acho lindo quando a pessoa, assume a herança cultural da família dela, e ela Uhum. traz isso para, por exemplo, para a imagem dela, né. Sim. A minha família é muito mesclada e tal, tem, primas minhas que têm essa ancestralidade mais afrodescendente mesmo, e assim, Uhum. por exemplo, as tranças, o nagô, o Uhum. black, as cores, assim, as estampas tribais, tem Incrível. tem umas coisas, assim, que eles se encaixam naquele corpo, porque parece que Aham. elas pertencem àquele corpo, É. sabe. Uhum. Parece que pertence. Por exemplo, tem estampas, por exemplo, indianas que quando você coloca em algumas pessoas, parece que encaixou ali como se fosse um amuleto, né. Então, Bacana, né? essa Sim. questão cultural, assim, também é muito interessante e sai um pouco dessa tendência de se encaixar na moda, né, é porque Uhum. simplesmente pertence. Você vê isso também? Eu enxergo isso muito forte, assim, e eu vejo que digamos, vestir-se, de si mesmo e da sua própria cultura ancestral é um movimento muito importante, muito bacana, porque tu se veste, tu eterniza, na verdade, né, é um movimento de eternização, enfim, Aham, digamos, de uma estética que vem de muito tempo atrás. Então isso, na verdade, não só é levar adiante, mas um resgate, né, diante, então, de uma tendência que apaga isso. Tem muita coisa que apaga hoje em dia essa ancestralidade e que é necessário também resgatar, né. Ao mesmo tempo que a moda, então, ela padroniza diante do que ela quer, né. Agora aqui, ó, hoje é marrom, daí depois de amanhã é o amarelo, e quando a gente segue esse padrão acaba sendo, digamos que a gente deixa que o outro escolha pela gente, mas quando a gente consegue se vestir da nossa própria ancestralidade, da nossa linhagem ancestral, tem muito isso de se vestir de si mesmo, de quem você pertence, né, digamos no sentido de linhagem, né, ancestral. uhum, Então isso agrega muito esse valor. A gente, quando a narrativa ela é verdadeira, as pessoas veem isso que você colocou, né, de quando que aquele tipo de roupa colorida, né, ela, encaixa muito bem naquela pessoa, porque tem ali digamos, a estamparia específica. Por quê? Porque a pessoa está vestindo o que ela é na verdade, né, porque existe uma narrativa verdadeira e genuína ali. aham. Verdade, é. E assim, ai, eu vou ultrapassar o nosso tempo, tá, Bianca, porque a conversa tá boa demais. Ok. Eu Sim. queria falar por último, assim, uma coisa Aham. que eu acho que não dá pra gente deixar de lado nesse momento, além de tudo que foi Uhum. muito importante que a gente falou, desse espelho, desse reconhecimento da cultura, da ancestralidade, da roupa que Uhum. veste aquilo que realmente o corpo que ela pertence, né. É. Mas, esse momento de agora, a gente tá vivendo um crescimento muito grande das fábricas, chinesas principalmente, né. Ai, E mulher. aí, nossa, eu sei que, assim, a É. gente nesse infelizmente, nessa Uhum. vibração capitalista que a gente está vivendo, a gente sempre Uhum. quer buscar custo-benefício, né. Eu Uhum. entendo, né, porque finalmente a pessoa está tendo um acesso
a a quantidade, a não a qualidade, mas a quantidade, que às vezes aquilo ali foi uma ferida dela, né, que ela Uhum. nunca pôde, por exemplo, Perfeito. comprar, ter, e agora ela está tendo acesso a isso. Só que Uhum. existe algo muito sombrio por trás Uhum. vamos dizer assim, dessa arquitetura da moda, né, que Uhum. é o serviço escravo, é a É. forma como aquela roupa, aquele tecido está sendo manipulado, né, Hum. assim, a gente sabe que as fábricas são importantes, elas geram dinheiro, elas geram quantidade, elas geram distribuição, porém, né, é aquilo que eu falei, está na sombra. Há Uhum. algo muito, assim, trágico, que Uhum. a gente precisa prestar atenção nisso e voltar um pouco, talvez uns passos atrás, porque já que a gente está tendo informação, há um tempo atrás a gente talvez não teria tanto acesso a isso, mas hoje, com Uhum. internet, com informática, qualquer um pode pegar o seu celular e jogar aquela informação na rede e todos acessarem, né, então Sim. é lógico, isso sempre existiu, né, a gente sabe lá Uhum. dentro da Revolução Industrial, mulheres trabalhavam, né, enquanto os homens estavam nas guerras, elas Isso. trabalhavam naquela empresa têxtil de uma forma bem linear à escravidão, né, a gente Sim. sabe disso. Só que É. assim, antes a gente não, vamos supor, eu vou botar assim esse entre aspas, a gente não tinha algumas informações. Hoje, a gente já está em 2025, e eu acho que a Uhum. gente continuar estimulando o É. mesmo tipo de processo, simplesmente porque nós estamos curando uma ferida do ter, É. né, é algo que a gente também carrega uma responsabilidade. A gente está vendo É. algumas grandes empresas, né, empresas Uhum. milionárias, por exemplo, eu vi uma publicação outro dia falando sobre a Zara e a Shein, e Uhum. o quanto as pessoas estão migrando, porque eles fabricam lá, né. E, Uhum. isso daqui não é um julgamento, eu estou dizendo que, apesar de eu, Andresa, eu não, eh eu acho que assim, o valor do meu dinheiro, isso é uma coisa muito pessoal minha, o valor do meu dinheiro, ele tem um limite, né. Por Uhum. exemplo, a roupa que eu visto, ela para mim, ela tem um limite de um valor que eu posso investir, porque eu acho que é um investimento, a minha estética é um investimento, mas, por exemplo, Uhum. eu valorizo tanto quanto conhecimento. Então, uma coisa não Isso. pode ultrapassar a outra. Então, por exemplo, um exemplo Uhum. bem prático, se eu pego e gasto $100 numa roupa, né, o porquê não eu vou dar um passo para trás se eu quero, investir $100 num curso que vai me agregar conhecimento. Eu acho que as coisas têm que ser Ah, equilibradas. Quando sim. você coloca o valor daquela vestimenta, que pode ser uma obra de arte sim, de grandes estilistas sim, mas quando você joga ela num ponto que não é acessível, você estimula isso que está acontecendo agora, que as É. pessoas estão tendo acesso e estão indo lá igual rato, estão Uhum. correndo para ter, Uhum. ter, ter, aí elas têm um É. guarda-roupa muito cheio de tudo que elas nunca puderam comprar, mas que, É. assim, são roupas que se você coloca na máquina de lavar, Já acaba com era, né. elas, já era, Uhum. e que não tem, assim, entre aspas, valor nenhum. Como é É, que você vê sabe isso? que então eu percebo que essa questão do ter, ela é muito, interna, assim, também. Acho que tudo, né. O processo de se vestir, a roupa em si, ela tem muito disso. Eu acredito que o ser humano, ele não aprendeu a amar da maneira, digamos, essencial, assim, porque a gente usa muito desse desencontro do conceito de amor, aí a gente leva isso para as compras. Quando a gente compra, a gente está querendo comprar aquele amor que aquela coisa está nos fornecendo naquele momento. Então, quando a gente passa numa vitrine e vê uma peça de roupa específica, a gente olha: "Nossa, que linda essa peça". Ok, mas daí é aquela emoção que você está querendo comprar, não necessariamente aquela peça. Porque a Isso, peça, ela pode não ter nenhum tipo de informação sua ali.
Então, por exemplo, assim, eu nem gosto tanto de preto, mas eu achei tão bonita assim, assim, assado, então eu vou comprar. Você está querendo comprar o amor que ela te forneceu, aquela sensação positiva e gostosa. Então eu vejo que as pessoas elas não aprenderam, nós seres humanos não aprendemos a amar de uma maneira genuína e essencial. E a gente se perde com tanta informação. E eu vejo que essas 2 marcas que você comentou, a Shein e a Zara, estimulando excessivamente justamente essa parte, né, é como se elas estivessem tirando proveito, assim, se eu não tô falando demais, assim, Não, eu mas, acho que é isso mesmo, tirando né, proveito. tirando proveito justamente dessa falta de informação interna, essa falta de autoconhecimento, né, da gente conseguir porque, assim, a beleza ela tá presente na observação também. Então, assim, por que que eu não poderia passar numa vitrine da Zara mesmo, ou enfim, olhar para aquela pessoa: "Ah, que legal. Ok, acabou, vou embora", sabe? Apreciar aquele momento ali, aquela peça ali, achar bonita, mas daqui a pouco ter o discernimento necessário ali de entender que aquilo daqui a pouco não é para o seu corpo, apesar de ser bonito, né. Talvez essa É. consciência sim. E é isso mesmo que você falou, as emoções É, consomem é, energia e dinheiro é energia também. Então, às vezes, é. elas fazem a gente investir de uma forma se as emoções estão desreguladas, você vai comprar com suas emoções, não adianta. E aí deixa É, de ser aquele investimento, né, e uhum. não e uma compra, porque eu gosto de acumular, sabe, eu preciso Isso. ter. É, e o ter, ele é de um universo, de uma esfera do acúmulo, do estímulo, do desejo, e cada vez a gente quer ter mais, e quanto mais, mais e mais, mais, quando tu vê, tu tá com um monte de coisa no armário, não usa, fica velho, vai lavar uma vez. Como a gente comentou, essas peças da Shein, por exemplo, elas são peças que são programadas para durar 3 lavagens, vamos pegar assim. Uhum, É muito pouco, a vida útil ela é muito curta dessas peças. Inclusive, dentro do fast fashion existe um outro segmento que se chama ultra fast fashion, que é uhum. justamente a Shein. A Shein se enquadra aí. Ela se enquadra numa produção catastrófica de peças de roupas diárias. Então, assim, é realmente muito preocupante. É, eu acho que assim, É. pra gente finalizar essa conversa seria assim, Sim. eu acho que a gente fechou com chave de ouro, trazendo essa consciência para o consumo. Uhum. Porque eu acho que essa Sim. trajetória do vestir, ela começa no autoconhecimento, e aí a gente Uhum. vai passando exatamente pelos assuntos que a gente foi conversando, e ele termina Hum. na compra, porque se Hum. você não faz a sua própria roupa, você tem que comprá-la, né. E eu acho que a Exatamente. compra consciente, ela também é importante, tá, ela é Perfeito. importante, mas eu não tô Uhum. julgando aqui quem pode finalmente comprar, não é sobre Claro, isso que eu tô falando. Eu tô falando que, assim, faça com consciência. Você a sabe que consciência. por trás daquela sacolinha que você tem tanta ansiedade de chegar no seu correio, tem um ser humano naquele metro quadrado dentro daquela caixinha de fósforo, com a coluna toda envergada, batendo aquela máquina de costura ali. Tem, É, exato. O pessoal, entendeu? né, a energia dessas pessoas vai para a roupa também, né. Vai. Então e a gente veste aquilo ali, então é de se refletir mesmo. É uma reflexão, como eu disse, não É. é um julgamento, é uma Uhum. reflexão. Não tô querendo Isso. quebrar nenhuma empresa, lógico que não. Mas Imagino. não é o estímulo, é porque as pessoas precisam ter consciência, tá. É, tem que As ter pessoas isso. precisam ter consciência. Então eu acho que, Uhum. assim, a gente percorreu um caminho aqui de estímulo, de provocação, que Uhum. foi interessantíssimo. E, assim, eu É. acho que o importante nesse assunto, literalmente, é a pessoa se olhar no espelho, porque junto com a moda, junto com o vestir, junto com a estética, com a harmonia, a gente tem um Uhum. maior acessório de todos, que é o espelho, né. E o Uhum. espelho é um acessório espiritual de uma potência que as pessoas não têm ideia. Quando Uhum. você se olha no espelho e o que você enxerga, como você enxerga e o que ele desperta, é algo poderosíssimo, É. poderosíssimo. Então eu queria
estimular, assim, nas pessoas e nos espíritos, né. Porque quando a gente grava, assim, um áudio, a palavra ela fica como se fossem elétrons no ambiente, né. E Claro, aqui é óbvio, sim. tanto no ambiente que eu estou, o ambiente que você está e o ambiente que a nossa voz vai ser emitida, ali a Uhum. vibração fica. Então, que É. essa vibração, esse estímulo, ele, faça você refletir sobre o que você olha no espelho, você aprecia? Porque o Uhum. gostar é diferente do você apreciar. O apreciar é você, olhar aquilo, né, que está sendo refletido, a pessoa, o objeto, o ambiente, né, e você, se sentir bem. Quais são os sentimentos que são despertados, né, quando você olha aquele reflexo. Isso é Sim. importantíssimo. Se Antes do sentir em paz. espelho se sentir em paz. Antes do espelho, né, existir, a gente assistia o nosso reflexo na água, e a água são as Uhum. emoções, por isso que o espelho o espiritual, ele é pura água, ele desperta Perfeito. emoções, faz você mergulhar em emoções, sabe. Então, quando você se olha ali, qual a importância que você dá para o que você está olhando? Porque eu queria quebrar essa nuvem que a gente tocou lá no começo, vou voltar para a primeira frase que a gente falou, que é: "Não é superficial, não é fútil". Uhum. Tanto não Uhum. é que quando você passa por um processo traumático na sua vida, seja ele qual for, um trauma físico, um trauma emocional, um trauma psicológico, a primeira coisa que você faz para se recuperar é mudar a imagem. Você quer cortar o seu cabelo, você quer mudar a É, forma como você está se exatamente. vestindo, você muda a sua imagem, porque isso É mais faz tangível. parte. Exato, isso faz parte do Uhum. humano. A primeira Isso, isso. coisa que a gente muda é a imagem, porque é onde está a nossa primeira capacidade de realmente promover uma mudança. Depois daquilo, Perfeito. a gente muda o interno, e a gente pode fazer isso de uma forma diferente. Primeiro o interno, depois o externo e dançar entre os 2. Dá para fazer É. os 2. E é muito importante, toda vez que você está passando por uma fase de mudança na sua vida, você quer mudar a sua aparência. Então ela é muito importante para passar a sua mensagem, né. Seja ela uma pessoa pacífica, seja ela uma pessoa magnética, seja ela uma pessoa, né, que estimula, que promove Uhum. mudança nas outras, uma personalidade mais enérgica, né, mais Uhum. dopaminérgica, e por aí vai. Então eu acho que, assim, as pessoas têm que valorizar isso que inconsciente elas já fazem, né. Já fazem, perfeito. É isso. É sobre isso. Então, assim, É. eu acho que a nossa conversa foi maravilhosa. Ah, eu, assim, Maravilhosa. amei. Amei Eu acho que demais. foi maravilhosa. Então, assim, eu quero convidar todo mundo, eu vou deixar o link da Bianca, tanto aqui na rádio, no YouTube, quanto no Instagram, para vocês conhecerem. Isso. E, fique à vontade, caso você queira passar uma mensagem para todo mundo que escutou toda essa nossa conversa, convidá-las a conhecer o seu trabalho. Fique à vontade, esse momento é seu. Então, gente, para finalizar, eu acredito que verbalizar, como a gente fez aqui, é o primeiro passo, talvez, ou até tornar para a consciência através do verbo, através de alguma reflexão. Isso é muito importante. E eu acredito nisso, e eu acredito que a transformação ela vem nesse momento, no momento que a gente questiona a si mesmo, questiona as coisas ao nosso redor, e a gente consegue então dar esse primeiro passo para a transformação interna e levar isso para a roupa, porque a roupa ela representa muito essa energia de transformação, de fases que a gente vive a vida, né? Então, quando a gente quer uma mudança radical, como foi comentado agora, né? A gente acaba mudando o nosso corpo físico, a nossa imagem, a nossa autoimagem, para então começar a fazer esse passo. Mas o meu convite, na verdade, é isso, né? Trazer essa reflexão de dentro para fora, essa. Eu sou, né, então, essa facilitadora, possível facilitadora aí para quem tiver junto nesse pensamento. É isso. Ai, foi ótimo, maravilhoso.
E eu espero que a gente tenha provocado reflexões para você Sim. desconstruir, assim, a sua as suas certezas, né, a sua necessidade de se encaixar, né, pertencer é importante, mas colocar sua personalidade na sua imagem é mais importante do que isso, né, é Uhum, mostrar a sua arte, às vezes a nossa arte é a forma como a gente se veste também, fala sobre a nossa energia, a imagem chega antes de você abrir a sua boca e falar, né, ou então uhum, manifestar uma ação. Então ela tem a sua importância e ela trabalha o que eu acho que é essencial, que é essa autoestima, o amor uhum. próprio, essa autovalorização, a forma como você se cuida, é a forma como as pessoas vão entender que devem cuidar de você também. Né, Sim, então tudo é um espelho, é um reflexo. Então eu realmente espero que a gente tenha plantado uma semente, estimulado, que esse é o nosso objetivo aqui com a Rádio Luna Cali. Foi um prazer, Bianca, conversar com prazer meu. você manifestar esse trabalho que foi lindo e que fique aí para a eternidade, para as pessoas poderem acessar, consultar e, E eh refletir então, né. refletir, literalmente. Então É, é isso, perfeito, muito incrível. obrigada e, Eu que agradeço. mais uma vez, obrigada pelos ouvintes e deixem aqui nos comentários, mandem mensagens pra gente, podem dizer a sua opinião, a gente está super aberto, a gente quer conhecer, a gente quer saber, a gente está realmente interessado em saber o que que as pessoas como elas se sentem depois de escutar essa conversa, né. Foi um grande Uhum. prazer, Bianca, até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.